Quantos tratamentos, não é? Quantos remédios extraordinários, não é? Chico Xavier dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles tragam alívio às nossas dores. Aí a gente tem vacinas, temos o antibiótico, não é? Temos remédios para colesterol, para pressão alta, para o diabetes, para a esquizofrenia, para a depressão, para o transtorno bipolar. Quantas medicações extraordinárias que vêm nos ajudar e a gente deve utilizar delas para aliviar os efeitos daquela enfermidade. Mas claro que a gente tem que buscar combater também as causas, não é? Vamos usar a medicação, mas vamos combater as causas, por exemplo, da depressão e outras doenças que elas estão no espírito imortal, não é? Mas sem esse orgulho, não, vamos buscar para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para a gente ter um melhor sono, não prejudicar o nosso casamento, não é? Muitos casamentos se prejudicam quando um dos parceiros é acometido pela depressão, não é? Não prejudicar o nosso trabalho, a gente ter energia para atividade física. Então, eu tenho o transtorno afetivo bipolar desde criancinha e só fui descobrir depois de muito tempo de adulto, né? Mas o remédio ajuda muito. Como a minha vida é muito melhor graças à ação psiquiátrica que Chico Xavier elogia e recomenda também no livro Chico Xavier em Goiânia. Vale a pena conferir depois, tá? Então, antes tantas dores, agora anestesia, não é também? Saudades, agora quantos meios de comunicação? Escravidão, agora muito mais liberdade. Insipidez, monotonia, agora tanta arte, música, literatura, poesia, teatro, cinema e até filmes espíritas a gente tem, né? Vamos prestigiar o teatro e os filmes espíritas para que eles possam ser cada vez melhores e possam levar essa mensagem para muitos outros corações, né? Antes tanta ignorância, agora nós já conhecemos, não é? Já temos tanta ciência, tanto conhecimento, e antes tanta saudade de Jesus, e agora nós já conhecemos o Consolador prometido por Ele há 2000 anos. Ah, Nazaré, mas eu acho que para ter a alegria de viver é satisfazendo os desejos. Só que os desejos têm consequências, não é? Ah, Nazaré, eu adoro comer muito, só que engorda, não é? Predispõe a aumentar o colesterol, etc. Então, não é a melhor solução. Ah, eu gosto de dormir, só que isso nos aliena, a gente perde o tesouro valioso do tempo, não é? Descansar, eu queria ter facilidades. E a gente esquece que isso nos atrofiaria. Se a gente não tivesse os desafios evolutivos, a gente se atrofiaria, não avançaria na escala espírita, não chegaríamos à condição de anjos. Então, os desafios são necessários para desenvolver a inteligência, a capacidade, discernimento, o amor, etc. E vejam que no livro Nosso Lar, tem um momento em que André Luiz está na casa de Lísias, aquele enfermeiro que o hospeda, não é? Caridosamente em sua casa. Está lá também Dona Laura, a mãe de Lísias, Judite, a sua irmã. Está o ministro Clarencio. E através de um aparelho especial, eles vão conversar com o marido de Dona Laura, com o pai de Lísias, que ele está encarnado na Terra. Ele é uma criança com apenas 3 anos de idade. E como ele já é esclarecido, ele sai do corpo durante a noite e vai conversar com a sua família, que se encontra na colônia espiritual Nosso Lar, que fica sobre o Rio de Janeiro, não é? Então, eles conversam demoradamente e, ao final, Lísias pergunta: papai, o que é que o senhor gostaria que nós, que estamos aqui na colônia espiritual Nosso Lar, fizéssemos pelo senhor que está encarnado na Terra como criança? Ele vai dizer: meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na Terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Ora, a gente querendo moleza, não é? E os bons espíritos pedindo para não terem facilidade. Está lá também em libertação. Quando Matilde resgata Gregório, com a ajuda de Gúbio, de André Luiz, não é? Ela vai conversar com Margarida, que estava com uma depressão terrível, quase para morrer. E ela diz: Margarida, um espírito de alto quilate, a Matilde, eu vou reencarnar como sua filha, mas por favor não me enche de mimos, não me trate como uma boneca, para que isso não comprometa a minha missão na Terra. Olha, e a gente fazendo exatamente o contrário, super protegendo os nossos filhos, não é uma boa estratégia. Dizem os educadores que a superproteção, inclusive, favorece a dependência química mais tarde, tá? Então a gente tem que deixar os filhos aprenderem, se frustrarem, não é? E terem aquela resiliência, desenvolver a resiliência. Ah, Nazaré, eu queria que os espíritos fizessem tudo para mim. Chegasse aqui para a palestra, não precisasse fazer nada. Quando é que estava aqui com o mundo espiritual, pronto, aí ele fazia a palestra. Só que
Vocês lembram o que é um monte de provas? É como se fosse um vestibular, como se fosse um concurso, um Enem, e não tem fraude. E se o Espírito fizer minha prova, para eu poder ir para um lugar melhor, estou fazendo a prova aqui, querendo ir para um lugar melhor, não é? E se ele fizer minha prova, qual vai ser minha nota? 0. E o salário, ó? Então nada disso. Eles vão nos inspirar para o bem ou nos inspirar para o mal, dependendo da companhia, não é? Mas eles não vão fazer aquilo que nos compete realizar. Eles não vão fazer os nossos trabalhos, não é? Mas eu não queria estudar, só que envelhece, nos emburrece, não é? Atrai um alemão, um tal de Alzheimer, etc. Então, nada disso. Vamos continuar estudando. Vejam Edivaldo, né? Com 90 anos de idade, uma lucidez, uma memória, uma saúde, não é? Porque está sempre estudando. Nazaré, a riqueza. Eu queria ser rico. Se eu fosse rico, eu ia ser feliz. É curioso que nessa década de 90 e essas décadas recentes, eles começaram a fazer pesquisas com o cérebro. E eles descobriram, inclusive, a doutora Anete Guimarães, ela apresenta uma palestra chamada Visão Científica da Caridade. Ela apresenta que tem um pesquisador, inclusive, brasileiro, é Jorge Moll. E ele não é espírita, mas ele vai mostrar, não é, vários dos benefícios da compaixão verdadeira. Então, várias pesquisas sobre esse assunto. Na verdade, não é do Jorge Moll, é outro assunto. E aí, nessa década do cérebro, eles mapearam, a gente sabe onde é que tem o centro da fala, o centro da audição, da visão, etc. A gente sabe as regiões que ficam ativadas no nosso cérebro de acordo com o uso que a gente está fazendo. E eles encontraram um centro que fica iluminado quando a gente diz que está feliz, que diz que está pleno, está satisfeito, aquela região fica ativada. Foi chamado de centro da felicidade. E eles achavam, então vamos fazer uma experiência, vamos dar dinheiro para voluntários, para ver se eles ficam mais felizes. Aí davam $10 para um, $100 para outros, $1.000 para outro. Mas, curiosamente, o centro da felicidade não ficava ativado. Aí, não, então deve ser gastar o dinheiro que vai provocar felicidade. Vamos chamar pessoas ricas. Aí chamaram pessoas, homens e mulheres muito ricos. E ali submeteram ao teste e, curiosamente, eles não eram felizes. O centro não estava ativado. Pelo contrário, conversando com os psicólogos depois, perceberam que eles estavam até mais estressados, sofriam mais do que as pessoas comuns, que estavam preocupadas com a cotação da bolsa, do câmbio, etc., de sequestro, não eram felizes. Eles não, então deve ser a beleza deve trazer felicidade ao ser humano. Aí chamaram homens e mulheres lindos, não é? Artistas, e chamaram uma jovem que tinha sido eleita uma Miss Texas, uma jovem no auge da beleza, da juventude. E apesar dela dizer que estava muito feliz porque havia conquistado o título de Miss Texas, quando submetida à ressonância magnética funcional, os exames demonstravam que ela não estava feliz. E conversando com ela depois, eles descobriram que ela estava com medo de emagrecer, de engordar, com medo de envelhecer, com medo das rugas e não sei o que, de ser botocolo passado para trás. Ela não era feliz. Eles não, então deve ser o poder, porque o dinheiro e a beleza são meios para chegar ao poder. O poder, sim, deve fazer a pessoa feliz. Aí chamaram homens e mulheres muito poderosos, donos de vastas empresas na América. Quando submetidos ao exame, eles também não eram felizes. Então veja que a riqueza, a beleza ou o poder não vão trazer felicidade para a gente. E quem quiser saber o que traz mais felicidade, eu convido para assistir a palestra A Cura pelo Amor e pela Compaixão, tá? Mas eu vou dizer para vocês, não vou judiar de vocês, não. A coisa que nos traz mais alegria é aprender. Traz mais felicidade é aprender. Nós somos programados, por isso que as crianças estão tão felizes. A segunda coisa que nos traz mais felicidade é superar desafios. Então, se você pesquisar aqueles alpinistas que estão subindo lá as montanhas geladas, eles não estão sentindo prazer, estão sentindo muita dor, muito frio, muita fome, muito estresse. Mas quando eles alcançam o cume da montanha, eles experimentam uma sensação imensa de satisfação, de felicidade. O centro fica plenamente ativado. E até 10 anos depois, só deles se recordarem, o centro também fica ativado. Então agora a gente já entende por que os homens normalmente, né, depois de assistir o jogo de futebol, assistem ao replay, assistem aos comentários, depois os comentários do comentário. Por quê? Porque cada vez que lembra fica feliz de novo, não é que o seu time ganhou, está satisfeito e tal. Então superar desafios também provoca muita felicidade. E curiosamente, a terceira coisa que faz a gente sentir mais satisfação é sofrer.
Nós temos um prazer mórbido, um circuito culpa-recompensa que é ativado, e a gente gosta de sofrer. A gente adora ver acidente. Não é se a gente chega, eu estou com uma gripe, não sei o que. Não, eu tive foi pneumonia, não é? E aí a gente parece que gosta daquilo, de falar das nossas mazelas, e a gente experimenta, não sei porquê, eles ainda estão pesquisando, mas vejo então que eu tenho 3 boas notícias para vocês. No Espiritismo tem muita coisa para aprender, tem um universo de conhecimentos maravilhosos. A segunda, então, vamos aprender muita coisa e ser mais feliz. A segunda coisa, a gente vai aprender a superar desafios evolutivos, porque a Terra é um mundo de provas, então um mundo de desafios evolutivos. E terceiro, é que aqui também é um mundo de sofrimento, não é um mundo de expiação, um mundo ainda pouco evoluído, a gente vai experimentar também sofrimento. Então, a gente vai ser feliz de todas as maneiras, né? Sobretudo com a ajuda do Espiritismo, tá? Então, a riqueza é uma prova difícil. Não tem nenhum problema com a riqueza, se ela é fruto do trabalho honesto. O trabalho é uma lei divina, então não tem nenhum problema com a riqueza. Mas os Espíritos olham, a riqueza é uma prova mais perigosa do que a miséria, do que a pobreza. Porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. O orgulho, eu vou explicar porque às vezes a pessoa não conhece, o orgulho no Espiritismo não é aquele orgulho de satisfação, não. Eu estou feliz que meu filho está bem na escola, estou orgulhoso. Não, não é isso. Não. O orgulho no Espiritismo é a gente se achar superior aos outros. Não reconhecer as nossas imperfeições morais, não reconhecer que temos um passado de equívocos para reparar e ser dono da verdade, querer ser dono da verdade. Espíritos ainda imperfeitos, não podemos deter toda a verdade. Então, a humildade é o contrário, é a gente reconhecer as nossas imperfeições, fazer o autoconhecimento, então é orgulho nesse sentido, tá? Então a riqueza, ela estimula o orgulho, o egoísmo e a vida sensorial, a vida sensual, nos prendendo mais à matéria. A gente muitas vezes vai estragar os filhos, dando tudo que eles não precisam. E quando a gente desencarnar, quando a gente falecer, a gente vai ver a nossa família destroçada, disputando a herança que nós deixamos. Ou a gente preso aos bens materiais. Então a riqueza não vai trazer alegria de viver, vai trazer conforto, que é muito bom também. Nazaré, mas eu queria seduzir, encontrar uma alma gêmea, não é? Eu queria ser um Dom Juan, um Casanova, e aí eu ia ser feliz. Só que em vez de encontrar alma gêmea, o que é que nós encontramos? Algemas, não é? Algemas, não é? Normalmente a gente encontra algemas e as lesões afetivas, não é? Quanto sofrimento a gente tem sido irresponsável com o sentimento alheio, fazendo pessoas sofrerem sem necessidade, não é? Então Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vai chamar a atenção para a gente para as lesões afetivas, dizendo que são crimes muito graves que a gente comete e que não são noticiados, como as guerras, como as grandes tragédias, mas são realmente problemas sérios. E vai nos dizer ainda também, não é? De Alberto Almeida, que depois que a gente fica velhinho, que chega o Parkinson, não é? Que dá aquela tremedeira, não são mais almas gêmeas nem algemas, são almas que gemem, almas que gemem, não é? Almas que gemem, não é? Então, vejam que às vezes é ilusão da gente, querer, alma gêmea, não, vamos ter espíritos afins, mas a gente vai compartilhar a felicidade com as pessoas, não é? Eles não vão necessariamente fazer a gente feliz. Nazaré, mas quando eu me apaixono, eu fico feliz, eu sou feliz. Só que os cientistas já descobriram que a paixão é uma descarga de neurotransmissores. 3 deles, especialmente, a dopamina, que está muito associada ao prazer, a ocitocina e a metil alguma coisa amina, um nome bem comprido que eu não decorei, né, até hoje. E ali a pessoa fica literalmente dopada. É como estar sob o efeito de uma droga muito poderosa. Ela não fica no seu estado normal de consciência. E o pior, a gente não se apaixona pela pessoa, mas por uma imagem idealizada que a gente cria, que não corresponde à realidade. Então, toda paixão é igual a ilusão. E toda paixão passa 6 meses, 1 ano e meio no máximo. Não é? E se morar junto, é que passa ligeiro. Lá no Ceará a gente diz, depois que come 1 quilo de sal junto, que é tudo igual, só muda a impressão digital, não é? Então assim, a gente tem esse cuidado também. O Espiritismo não é contra o divórcio, não é não, muitas vezes é só para sacramentar o que já havia acontecido, mas que também, será que vale a pena a gente abandonar nosso casamento, nossa família, nossos filhos por causa de uma ilusão? Porque a paixão é ilusão, ela vai passar. Ela é necessária para a gente vencer o medo de amar. A gente tem muito medo de sofrer e por isso a gente tem medo de amar também. A paixão é útil, ela é necessária. A gente sabe disso, não é? Só esse parênteses. Nazaré, mas quando eu me aposentar, eu vou ser feliz, né?
Aposentar, vou ser feliz. E agora está mais difícil ainda, né? Talvez. Com as mudanças aí, se conseguir realmente tem que festejar. Eu trabalhei no INSS, na parte de benefícios mesmo previdenciários. Vocês sabem o que acontece quando a pessoa aposenta? Depressão. É uma das maiores causas de depressão é a aposentadoria. A pessoa fica inativa, fica em casa olhando para as paredes, não se sente mais útil. Mente vazia, oficina do mal. E aí ela entra em depressão, muitas vezes. E ainda pode virar jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí aposentado, vai ali na farmácia comprar os remédios. Já que tu está aí à toa, vai ali pegar os netinhos na escola. A gente vira mordomo da família, motorista da família. Então a aposentadoria é boa, é ótima, mas é para a gente trabalhar mais. Ajudar mais aqui no Centro Espírita, na Casa Fraterna Semente de Luz. Aí sim, vamos aposentar para trabalhar mais, ter mais tempo livre, tá certo? Então vejam que não são pelos desejos. Nazaré, então algumas dicas que você pode trazer para a gente de alegria de ver. Bom, uma siglazinha age no bem, né? O A de amorosidade, porque é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, do mesmo modo que a gente tem que se amar. Então, é o amor, não é? Que ali está resumida toda a lei, a Torá e os profetas. A gratidão, a gente desenvolver mais gratidão para ter mais alegria. E o Espiritismo, que vai nos lembrar de tudo que Jesus nos houvera dito e nos ensinar muito mais, explicar de maneira fácil, nos trazendo o roteiro para a felicidade. Porque o roteiro da felicidade está no Evangelho de Jesus. Sobretudo, no Sermão da Montanha, dizia Jerônimo Mendonça, gigante da alegria e da resignação. Aí depois desse slide, a gente vai ter 10 slides desses com quadros, mostrando como a doutrina espírita é avançada, como ela está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não é nenhuma crítica com nenhuma religião, mas mostrando como ela está realmente apropriada, né? É mais lúcida em uma série de pontos, não é? Então, assim, antigamente a gente acreditava em deuses vingativos, né? Os deuses gregos do Olimpo tinham inveja dos homens, castigavam os homens, etc. Não. Jesus nos apresenta um Deus Pai, não é verdade? E no Livro dos Espíritos a gente aprende que Deus é perfeito, único, imutável, onipresente, não é? Vamos aprender também que Ele é onisciente, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Olha que coisa extraordinária, não é? Então, doutrinas como a do pecado original, a gente respeita, mas a gente vai aprender com Jesus que a cada um segundo suas obras, não é verdade? Sacrifício, a gente fazia sacrifício de animais? Não. Jesus vem nos falar desde aquela época, misericórdia quero e não sacrifícios, não é? Fazíamos promessas com os santos, negociatas com os deuses, agora não, sabemos que depende da necessidade do merecimento, que tem uma lei de amor, de justiça e de caridade. Antes tínhamos que viver no ascetismo, na clausura, nos conventos, nos mosteiros, nas montanhas geladas, agora não. Lá no Evangelho segundo os Espíritos eles dizem, vivei como vivem os homens do vosso tempo, não é? Não precisa ficar posando de santo. O celibato obrigatório, em muitas filosofias, doutrinas ainda é, a gente respeita, não é? Tem o seu caráter muito bom também. Há celibatários no Espiritismo, como Divaldo Franco, Chico Xavier, etc. Mas não é obrigatório. É a sexualidade com amor e com responsabilidade que o Espiritismo prega. E olha como Deus é maravilhoso. Eu trouxe um trecho só dessa mensagem, que é muito bonita e pouco conhecida, ela se chama Pensar. Ela fala do poder do pensamento da gente, está no livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, da editora e do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Olha o que ele vai nos dizer. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor e não castiga ninguém, pessoal. A gente mesmo é que se culpa. E a gente mesmo, que a lei de Deus está escrita na consciência, não é? E a gente mesmo, como a gente programa a nossa reencarnação, está lá no Livro dos Espíritos, questão 258 e seguinte, no título Escolha das Provas. Nós tivemos o livre-arbítrio no mundo espiritual e escolhemos o principal gênero de provas, não os detalhes, mas o gênero de provas, sim. Esta é a regra, há exceções. Na 262 é uma exceção, mas a gente escolhe. Então, a gente muitas vezes se impõe sofrimentos porque a gente não compreende a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. Há no Evangelho segundo o Espiritismo até os tormentos voluntários, vocês lembram? Sofrimentos voluntários que a gente não precisava passar, mas como a gente gosta de sofrer, não é? E se impõe muitas vezes
coisas desnecessárias, a gente acaba sofrendo, tá certo? Então olha que mensagem bonita, né? A salvação no Espiritismo, como é que é? Muito fácil a salvação no Espiritismo. Vocês lembram como é que é? Tem um item lá, no capítulo 15, no item 1, o de que precisa o Espírito para se salvar. Vocês lembram do que é que precisa? Ele vai trazer aquela citação de Jesus, quando o Filho do Homem retornar em sua glória, em sua majestade. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, dizendo que ele está separando os espíritos. Então os bodes são os espíritos endurecidos no mal, que emigrarão da Terra, como já estão emigrando, nós já estamos em plena transição planetária, desde há muitos anos, muitos séculos talvez, muitos espíritos estão emigrando aqui para outros mundos, outros planos. E à direita as ovelhas, que são aqueles que não são tão ruins assim, não são bons, nós não somos bons, não é? E que vão continuar reencarnando na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor, porque os maus emigrarão daqui. E ele estabelece um único critério. Qual é o único critério para se salvar que Jesus estabelece? Para separar os bodes das ovelhas, vocês lembram? Porquanto tive fome e vós me deste de comer, tive sede e me deste beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava fugindo da guerra e me acolhestes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então Jesus faz da caridade o único critério para a separação dos bodes das ovelhas, o único critério para a salvação. Por isso, no Espiritismo tem salvação, sim, nesse sentido de juízos gerais, não é juízo final, porque não é final do mundo, mas é final de uma época, não é? É final dos tempos que ele fala. Final de um ciclo, de uma era, de uma época de expiação e provas, quando a Terra se torna mundo regenerador, ou mundo de regeneração, não é? Então, uma habitação de espíritos muito mais feliz, onde o mal já vai diminuir bastante. Então, a gente está nessa separação. Então, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa aceitar Jesus, não precisa ser batizado, não é pagar o dízimo, tem que fazer o que ele pediu. O que foi que ele pediu? Caridade. E é por isso que nós erguemos essa bandeira bem alto. Fora da caridade é que não há salvação, não é? É claro que caridade, como a entendia Jesus, e os Espíritos explicam, é uma coisa só, não precisava nem ter falado o resto. É benevolência para com todos. Benevolência é ser bom para com todos, para com os bons e para com os maus, com os justos, com os injustos. Ser bom para os criminosos, para os corruptos, que a gente muitas vezes não está sendo bom, não é? E ser bom é querer que eles sejam presos, afastados mesmo, para não cometer novos crimes, devolverem o que tomarem devidamente, etc. Mas sem condenar, sem falar dessa maledicência como nós temos feito, né? Bastava dizer isso aqui, ó. Quem é benevolente, distribui o pão, distribui a roupa, acolhe em sua casa, visita o enfermo, não é verdade? Não precisava dizer o resto. Mas eles reforçam, como nos chamando a atenção, porque nós somos muito orgulhosos, e o orgulhoso se acha no direito de apontar o dedo e condenar. Ah, o fulano é bandido, é corrupto, é criminoso. Não é essa a postura cristã, não é? E aí, que ele diz, olha, aquele que olha para o seu irmão e diz, raca, louco, este é passível de responder diante do sinédrio, ou até do fogo eterno. E aí, então, eles acrescentam, como que enfatizando, indulgência. Indulgência é clemência, é misericórdia para as imperfeições alheias. Quem é benevolente já faz isso, não precisava nem dizer. E, como é outra coisa muito importante, eles ainda acrescentam perdão das ofensas. Não precisava dizer, porque quem é benevolente também já perdoa, concorda? Mas veja a importância também que eles querem dar na indulgência e no perdão das ofensas, né? Jesus era muito firme no perdão. Pessoal, tinha muito mais slides para a gente ver. O nosso tempo está esgotando e a gente, para encerrar, a gente vai trazer, essa palestra já tem ela gravada, tem ela em DVD, tem ela em CD de MP3, tem ela na internet, não é? Também, quem quiser conferir depois, chama Jesus e a Alegria de Ver, tá? Tem muitos slides fazendo essa comparação, é bem bacana. E a gente vai ver que a doutrina espírita realmente vai trazer muita coisa bacana. Bom, a gente tem duas coisas para concluir. Tirar o medo de vocês e ir para o umbral, e falar de Jerônimo Mendonça. Vocês têm medo de ir para o umbral? Tá aqui, vamos lá. Vamos tirar o medo de ir para o umbral, que é uma coisa importante. Vocês têm medo de ir para o umbral? Não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes o problema é esse, né? O pessoal já está conformado que vai, e o umbral é como se fosse o purgatório, não?
Pois já que no Espiritismo não tem inferno, não tem penas eternas. As penas têm duração indeterminada, mas quando o espírito se arrepende, Deus, que é suprema misericórdia e justiça, concede a oportunidade àquele filho retornar como filho pródigo. E tantas outras passagens, Jesus deixou isso muito claro para a gente, não é? Jesus não pregou essa doutrina das penas eternas, é uma interpretação equivocada. E aí, então, o purgatório seria como fosse um umbral na visão espírita. Então, um palestrante de Pernambuco, Frederico Menezes, ele esteve em Fortaleza fazendo um seminário, na época que eu morava lá, e ele tirou o medo da gente de ir para o umbral. Ele disse assim: pessoal, não tem medo de ir para o umbral, não. Mas por que, Fred? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Vocês vão encontrar o pessoal todo de Brasília lá, não é? Até o pessoal do Centro Espírita. Marilene, você aqui? Pois é, meu amigo, fazer o quê? Amigo Tito também estamos aqui, qual o problema, não é? E aquela pessoa complicada, eu tinha certeza que você vinha parar aqui. Você eu sabia, você eu não tinha dúvida não. E aí, por causa disso, eu já falei para minha esposa, disse assim: Fernanda, quando eu desencarnar, coloque uma placa escrito trabalhador. Que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal pergunta: Nazareno, você que era um palestrante internar Sobral, né? Sobral é uma cidade lá do Ceará. Você aqui no umbral. Eu vou dizer: mas estou aqui, mas é a serviço, é a trabalho. E vim aqui para fazer palestras, para fazer curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, as inscrições já estão abertas, quem quiser escrever. Vamos fazer culto do Evangelho no lar, no umbral, floresça onde for plantado. Por que eu vou ficar me lamentando lá como ficou André Luiz na Muquerela? 8 anos. Os bons espíritos querendo ajudar, e ele nem enxergava os bons espíritos, por causa do padrão vibratório dele, muito abaixo. Então a gente precisa melhorar o padrão vibratório, não é? Então nada disso, não. Vamos trabalhar. Aliás, diz o livro Nosso Lar que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora, que é uma remuneração espiritual que está muito de acordo com cada um segundo suas obras, que Jesus ensina, contado em dobro. E tem direito a uma alimentação com mais sustância, mais forte, que é para aguentar o tranco. Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, não é? E aí o Espírito Samuel Lucas, eles: Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do espírito. Você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa, o povo acorda a gente bem cedinho. Seu Nazareno, está na hora de acordar e botar a gente para correr, botar a gente para nadar, fazer hidroginástica, musculação, aquilo aumenta a fome, não é? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no prato? Só tem folha, não é? É alface, legumes, vegetais, leguminosas. É um verdadeiro matagal. Aí você fica ali procurando na floresta e encontra alguma coisinha pequenina, assim, grelhada e tal. O jeito é ficar ruminando aquelas folhas, né? Você fica lá ruminando e tal. Aí você pensa: não, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima. A gente emagrece, faz atividade física, não é? Que é fundamental para depressão, para ansiedade, para colesterol elevado, para diabetes, para hipertensão, para osteoporose, para tudo. Olha, atividade física é bom para tudo, não é? Claro que bem feita, não precisa fazer exagero também não é? É bom para a autoestima, dorme melhor, a pessoa vai ter melhor saúde. E há uma dieta também mais adequada. Então, é bom para a gente estar na linha. Então ele diz: olha, Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do espírito. A gente vai queimar as gordurinhas do materialismo, do egoísmo, do orgulho. A gente vai sair de lá, meu filho, muito melhor do que quando chegou. Eu disse: ele disse: é como se fosse purgar, significa purificar, não é? É limpar. Então não é uma coisa ruim. Deus é soberanamente justo e bom. Se ele achar que a gente precisa ficar algum tempinho nesse spa, é para o nosso bem, para a gente sair de lá muito melhor. Mas eu perguntei: mas não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do espírito? Ele disse: tem. É só fazer uma dieta aqui na Terra. Dieta, até você, dieta, né? Ele disse: é uma dieta. É utilizar o alimento das almas. Quem lembra qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar, de André Luiz. O amor. O amor é o alimento das almas. E a caridade é a sua manifestação. Então, se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral. Quem fala que todo mundo vai, precisa pesquisar um pouquinho mais. Porque lá no livro Nosso Lar mesmo, a dona Laura, a mãe do Lísias, uma viúva pobre aqui na terra, vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar. Frederick Figner, né? No livro Irmão Jacó, Irmão Jacó, vai direto também. Vários. Não é verdade que todo mundo vai pelo umbral, mas se a gente for lá, vai ser a trabalho, a serviço, né? Então a gente já está combinado, já estou falando aqui com o Eduardo, meu ex-aluno aqui. Então a gente lembrar,
O livro Céu e Inferno diz que a Terra já é uma espécie de purgatório. Nós já estamos no umbral, pessoal. Bem-vindos ao umbral. Aqui já é umbral. Vocês estão com medo do umbral? Aqui já é umbral, né? O problema é que a gente quer ser feliz no umbral. Aí é mais complicado, é mais difícil um pouquinho, não é? Então, purgar é purificar e Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Então, nada de preocupação com isso. E Chico Xavier, uma vez estava conversando com as suas amigas, e ele disse assim: olha, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Aí elas, Chico, quando você for para o céu, por favor, lembre-se de nós, né? Não se esqueça da gente não. Lembre-se da gente, Chico, por favor. E ele sorriu, acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero trabalhar no umbral, ajudando meus irmãos necessitados, em sofrimento. Olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá, e a gente com medo de ir para lá. Meus amigos, lá está assim de mães, tentando ajudar seus filhos, como a mãe de André Luiz. O ministro está assim de mentores, o ministro Clarencio trabalha no umbral, foi ele que resgatou André Luiz, ministro de nosso lar. Então, não é um lugar, é o problema que a gente não se permite ser ajudado. Por quê? Porque a gente está naquela sintonia negativa do padrão vibratório, não é? Então, nada disso, vamos melhorar.